Senhor, é um grande privilégio, Pai, ouvir a Tua palavra. É um grande privilégio ter a Escritura, o livro santo em nossas mãos. Maior privilégio ainda, Senhor, é termos sido salvos pelo Senhor e termos o Teu Espírito Santo como aquele que ilumina o conhecimento da Escritura. Nós Te louvamos também porque o Senhor tem capacitado os Teus servos com a capacidade de compreender e transmitir a Tua palavra. E nesse sentido nós louvamos pela vida do pastor Marcos, agradecemos pela disponibilidade dele de estar conosco esta semana. Nós pedimos a bênção do Senhor para a Igreja Batista Redenção, que também está unida como corpo de Cristo, glorificando o Teu nome essa noite. Pedimos as bênçãos do Senhor para a família do pastor Marcos e Te louvamos por ter trazido o Teu servo aqui esses dias, e pedimos que mais essa vez o Senhor o ilumine com a Tua graça na transmissão do conhecimento da Tua palavra, que ela opere em nosso coração, realizando aquela obra que Te apraz. Esse é o nosso desejo e a nossa oração essa noite, no nome de Jesus, amém. Amém. Vontade, pastor, Deus abençoe. Obrigado, irmão. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite somente um versículo da Sagrada Escritura, que é esse texto de Efésios capítulo 1, versículo 1. É o primeiro versículo de Efésios, está aqui escrito no idioma original, mas os irmãos não precisam ler não. É só para ilustrar aí o slide, é só para enfeitar o slide, não dá para os irmãos lerem, se bem que alguns irmãos eu sei que conhecem e sabem e podem ler esses caracteres. Para os curiosos é assim: Paulos, apóstolos, Cristo Iesu, diatelematos teu, tois hagios, tois usin em Efeso, kai pistois em Cristo Iesu. Está faltando alguns acentos aí, mas deu para perceber que está faltando acentos? Não, mais ou menos. Tem algumas ênfases aí, mas algumas palavras são bem próximas da nossa língua, né? Paulos apóstolos, por exemplo, é uma palavra que nós assimilamos para a língua portuguesa. Cristo Iesu também é bem próximo da nossa língua, Cristo Jesus. Diatelematos teu, teu é bem conhecido também, teos, que aqui está no caso genitivo. Tois hagios, tois usin em Efeso, aqui o nome da cidade, Éfeso. Kai pistois em Cristo Iesu. Nós vamos conhecer esse versículo melhor. Hoje pela manhã nós falamos sobre uma outra carta dirigida aos Efésios, uma carta presente em Apocalipse, registrada em Apocalipse no capítulo 2, e nós aprendemos olhando para aquela carta, a carta que o Senhor ordena que seja escrita ao pastor de Éfeso e à igreja de Éfeso como um todo, alertando aquela igreja sobre alguns perigos, elogiando aquela igreja porque ela tinha sido extremamente zelosa na sua luta contra os falsos mestres. E nós aprendemos hoje pela manhã acerca da importância de uma igreja ser caracterizada por isso, uma igreja que resiste ao mal, uma igreja que não é tolerante com as falsas doutrinas. Num mundo como o nosso, num mundo que ensina a pluralidade da verdade, num mundo que diz que na realidade não existe uma verdade só, e que há várias verdades e nós devemos tolerar todas elas e aceitar todas elas, um texto como aquele que estudamos hoje pela manhã de Apocalipse 2 é um texto muito forte e muito importante para engendrar em nós a postura correta diante das diversas propostas que são apresentadas a nós por aí afora. Nós devemos sim dizer não, devemos sim dizer não. Devemos olhar
para essas propostas que são feitas por falsos mestres, pelo falso evangelho, pelo evangelho liberal, pelas igrejas que negociam com o mundo, que são flexíveis demais, que toleram tudo, nós devemos dizer: olha, isso está errado, isso deve ser repudiado do meio do povo de Deus. O povo de Deus não pode acolher essas coisas. O povo de Deus deve ter pureza na sua vida e na sua doutrina. A doutrina deve ser pura e a vida do povo de Deus deve combinar com a doutrina que ele adota. Deve haver, portanto, pureza tanto na vida como na doutrina. E a igreja séria, a igreja que Jesus aprova, a igreja que o Senhor Jesus considera com um sorriso nos lábios, por assim dizer, é também uma igreja firme, uma igreja que se aproxima dos falsos mestres e diz: olha, afastem-se de nós, nós não ouviremos as suas mensagens e não acolheremos a sua influência aqui no nosso meio. E nós aprendemos também hoje pela manhã que nessa luta, nesse rigor contra os falsos mestres, pode acontecer de uma igreja, em virtude da dureza da batalha, ela pode se embrutecer, pode se tornar uma igreja amarga, mal-humorada, ranzinza, dura demais. Nós conhecemos igrejas assim, igrejas em que há um rigor excessivo, em que nada é tolerado, nenhuma falha, nenhuma falta é tolerada, e as pessoas são severas demais, prontas para atacar, prontas para se levantar e ferir. E nós aprendemos hoje pela manhã que a igreja de Éfeso caiu nesse problema, anos depois. Aqui essa carta aos Efésios foi escrita no ano 62, a outra carta que estudamos hoje pela manhã foi escrita por volta do ano 95, cerca de 23 anos depois que esta carta aqui foi escrita. E aprendemos que essa igreja de Éfeso, na sua luta então contra os falsos mestres, tinha se embrutecido, e Jesus disse: olha, isso também não pode ser acolhido. Assim como vocês não podem acolher os falsos mestres, vocês também não podem acolher um coração duro, um coração severo demais, um coração embrutecido. Deve haver na igreja docilidade, deve haver na igreja simpatia, amizade, brandura. Os irmãos devem se tratar assim. O homem cansado que chega na igreja deve receber acolhida. O homem com coração pesado que chega na igreja deve encontrar o calor do amor dos irmãos. A luta contra o mal não deve nos embrutecer. E nós aprendemos essas coisas hoje pela manhã, falamos sobre essas coisas hoje pela manhã, quando nós estudamos o texto de Apocalipse capítulo 2. E hoje nós vamos falar sobre esse texto, é um versículo apenas, Efésios 1, versículo 1, que na língua portuguesa diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Esse versículo tem muitas realidades teológicas e doutrinárias sobre as quais nós podemos falar. Há muitas lições importantes presentes nesse versículo, lições que muitas vezes passam despercebidas, porque a nossa tendência é ir fazendo a leitura corrida das coisas sem um detimento maior. Na verdade, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós temos que ser mais criteriosos. Nós não podemos estudar a palavra de Deus às pressas, não podemos estudá-la na correria. Nós temos que nos deter sobre ela, meditar sobre ela e considerar cada uma das palavras que o Espírito Santo colocou nela. Nós cremos na inspiração verbal das Escrituras. Nós não cremos que somente ideias foram inspiradas por Deus. Nós cremos que Deus valorizou
cada palavra que Ele escolheu e que Ele fez que os apóstolos e os profetas escrevessem. O Senhor Jesus cria na inspiração verbal das Escrituras, e Ele chegou a dizer que nem um iode e nem um tio, um pedacinho de letra vai passar da lei até que tudo se cumpra. E nós vemos no ministério de Jesus o valor que Ele deu não somente para palavras, mas até para pequenas letras da Sagrada Escritura. Então, se a Sagrada Escritura é assim tão importante, e se nós devemos considerar com cuidado cada uma das palavras que o Espírito Santo colocou ali diante de nós através da pena dos apóstolos e profetas, então nós temos que lê-la com um detimento maior, com um cuidado maior. Olhando para esse versículo, nós podemos tirar algumas conclusões. Uma delas, não é a única conclusão, mas uma das conclusões é esta aqui: a igreja é um grupo de pessoas que creem em Cristo. A igreja é isso, a rigor, isso é uma igreja, não é um edifício, não é um mero ajuntamento religioso. A rigor, a igreja é um grupo de pessoas que creem em Cristo e que, mesmo vivendo neste mundo, nós não podemos perder essa perspectiva, desfrutam de uma posição celeste. Nós temos que aprender, quando estudamos a eclesiologia bíblica, e a carta aos Efésios é uma carta de conteúdo fortemente eclesiológico. Se você quer estudar esse ramo da teologia, a eclesiologia, você deve se debruçar sobre a carta aos Efésios e sobre as cartas de Paulo aos Coríntios. Sempre que alguém quer se dedicar mais profundamente ao estudo da eclesiologia, essas cartas são as cartas que devem ser consideradas em primeiro lugar: a carta aos Efésios, e primeiro aos Coríntios e segundo aos Coríntios. Quando os pastores mais jovens me procuram perguntando: eu estou assumindo uma igreja, o que eu devo ensinar nessa igreja? Como eu posso começar o meu ministério nessa igreja agora? Que livros eu devo ensinar àqueles irmãos? Eu digo: olha, é importante que você comece explicando o que eles são. Então você pode começar ensinando primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios e Efésios. E com isso você vai transmitir àqueles irmãos não somente o que uma igreja é, como o texto de Efésios mostra, mas também como uma igreja deve funcionar, como ela deve agir nas diversas situações que ela vivencia no seu dia a dia. E ela vai aprender isso estudando especialmente primeiro aos Coríntios e segundo aos Coríntios. Então, quando nós queremos aprender sobre a igreja, nós nos debruçamos sobre essas porções. E olhando já logo de início para a carta aos Efésios, já logo no primeiro versículo, nós podemos aprender essas coisas, nós podemos deduzir essas coisas ligadas à eclesiologia, e já observando e já construindo, na verdade, uma definição. Lembrando disso, a igreja é um grupo de pessoas que creem em Cristo, e que mesmo vivendo neste mundo, há um dualismo aqui. A igreja desfruta de duas realidades, e nós não podemos perder isso de vista em hipótese alguma. Quais são essas duas realidades? Ela vive neste mundo, a igreja é terrena, mas mesmo assim ela desfruta de uma posição celeste. A igreja é terrena e é celeste. E eu devo entender e acolher essa natureza dupla da igreja, para que eu saiba me relacionar com ela. Se eu não entender que a igreja é terrena e celeste, quando eu estiver diante de defeitos da igreja, eu não saberei qual é a postura correta a ser adotada. Mas se eu sei que a igreja é terrena e celeste, eu vou olhar para ela diante de um problema e direi: isso não me assusta tanto, porque eu sei que a igreja é terrena.
mas isso não vai fazer com que eu a condene, porque eu sei que ela é celeste. Esse problema não vai me deixar desesperado ao ponto de abandonar a igreja, porque eu sei que ela é terrena. E ao mesmo tempo, isso não vai fazer com que eu a condene, com que eu seja severo demais, eu passe a odiá-la e até maldizê-la, porque eu sei também que ela é celeste. E assim eu caminho dentro da minha vida eclesiástica com equilíbrio e saúde espiritual. Eu tenho uma concepção equilibrada do que a igreja é. E tendo essa concepção equilibrada do que a igreja é, eu me preservo de grandes decepções e ao mesmo tempo eu a valorizo, porque eu sei que Deus a elevou a uma condição de dignidade como nenhum outro grupo na história da humanidade. Muito bem, vamos ver então 3 elementos dessa definição que mostram a realidade disso que temos aprendido, a realidade do que a igreja é. E os irmãos vão observar esses elementos presentes aí no versículo 1 do capítulo 1, versículo que nós lemos há pouco. 3 elementos da definição. Em primeiro lugar, a igreja desfruta de uma posição celeste. Se os irmãos olharem a definição, os irmãos verão que esse pedacinho da definição está bem no fim, é a parte final da definição. A igreja é um grupo de pessoas que creem em Cristo e que mesmo vivendo neste mundo, desfrutam de uma posição celeste. E onde está no versículo essa realidade? Se os irmãos olharem com atenção, verão que o texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, a quem? Santos. A comunidade dos salvos recebe esse nome. Nós somos os santos. E é curioso observar isso, porque o apóstolo Paulo chama de santos, inclusive, a igreja de Corinto, que tinha pecados terríveis dentro dela. Mesmo a igreja de Corinto, que tinha deixado a maldade e a impureza toda da cidade de Corinto entrar dentro dela, mesmo essa igreja, Paulo chama essa igreja de santos. E é curioso observar o seguinte: essa palavra, a palavra santos, ela nunca é aplicada a um indivíduo em particular no Novo Testamento. Você nunca vê essa palavra sendo aplicada a uma pessoa só. Você não vê, por exemplo, Paulo falando de um São Barnabé, de um São Lucas, de um São Timóteo. Isso nunca acontece no Novo Testamento. A palavra santo no Novo Testamento só é aplicada a um indivíduo quando ela descreve a pessoa de Deus Pai, a pessoa de Deus Filho ou a pessoa do Espírito, mas nunca é usada para se referir a um personagem humano comum, a um crente comum. Você não encontra isso. Você não encontra Santa Priscila e São Áquila. Você não encontra isso. Você não encontra essa palavra associada a nenhum outro nome. Não há nenhum São Filemon, nenhum Santo Onésimo. Você pode ler todo o Novo Testamento e você vai ver, essa palavra nunca é aplicada ao indivíduo. Por quê? Parece, o que nós vemos com isso, parece que o Senhor quis que nós acostumássemos com a ideia da santidade da sua comunidade, porque é na comunidade dos santos que os problemas acontecem. É na comunidade dos santos que a vida eclesiástica se processa. É nesse contexto que nós temos as nossas experiências espirituais.
É nesse contexto que nós crescemos, é nesse contexto que nós somos convidados a perseverar, é nesse contexto que nós somos convidados a suportar uns aos outros. Certa vez disseram para mim que a palavra suportar uns aos outros significa dar suporte, dar apoio para a pessoa. Isso até pode ser verdade, mas o problema é que o Senhor Jesus disse certa vez: ó geração incrédula, até quando vos suportarei? É o mesmo verbo na língua grega, inclusive. E isso mostra que é dentro da igreja, quando diz que nós devemos suportar uns aos outros, que eu exercito a minha paciência, que eu exercito o meu perdão, que eu exercito a minha disposição de amar alguém de modo incondicional. E para que nós sejamos encorajados a fazer isso, isso é difícil muitas vezes. É muito difícil viver em comunidade colocando essas coisas em prática, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros, amando uns aos outros, estendendo a mão uns para os outros. É muito difícil fazer isso, e querendo nos encorajar para que façamos isso de fato. Então o Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, chama essa comunidade onde a nossa vida cristã se processa e encontra os seus maiores desafios, chama essa comunidade de comunidade dos santos. Então eu olho para esse grupo e eu digo: eu tenho que suportá-los, amá-los, perdoá-los e andar com eles. Por quê? Porque eles são santos. Eles desfrutam de uma posição celeste. Eles são santos. Não são quaisquer pessoas. Eu não posso tocar neles. Eu não posso desrespeitá-los. Eu não posso nutrir mágoas no meu coração contra aquele irmão, contra aquele outro irmão, contra a liderança desta igreja, contra os irmãos em geral. Eu não posso fazer isso. Eles são ovelhas do Senhor. O Senhor as comprou, o Senhor as ama, o Senhor pagou um preço por elas. Eu devo amá-las profundamente. São os santos, são os santos reunidos. Eu tenho que estar com eles. Eu não posso negligenciar a minha comunhão com esse povo. Eu não posso negligenciar o meu tempo de adoração junto com esse povo. Eu estou participando aqui de um culto de adoração ao lado dos santos, e isso eleva o valor da igreja. Isso enobrece a comunidade da fé, e isso faz com que eu persevere ao seu lado, junto dela e apoiando-a sempre. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele não mostra que nós estamos numa posição celeste somente ao nos chamar de santos. Não, ele diz certas realidades sobre nós. Ele menciona diversas vezes os lugares celestiais nessa carta. Algumas vezes ele menciona os lugares celestiais para se referir a outras realidades, mas algumas vezes ele menciona os lugares celestiais para falar sobre nós, sobre os crentes. Vejam, por exemplo, no capítulo 1, o versículo 3. Observem o que diz o versículo 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vejam o que esse texto está dizendo. Existe uma expressão enigmática aqui. Vocês conseguem perceber essa expressão enigmática presente nesse versículo? O texto diz que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que isso significa? Como nós podemos explicar? Como nós podemos exemplificar essa realidade?
Não é tão difícil assim. O uso que o apóstolo Paulo faz das palavras aqui, o uso que ele faz da gramática grega aqui, sugere que as bênçãos espirituais que nós recebemos como crentes são bênçãos que nos conectam com o céu. E isso mais uma vez nos enobrece. Isso mais uma vez enobrece a igreja. As bênçãos que nós recebemos são bênçãos que nos conectam com o céu. O apóstolo Paulo chega a dizer no capítulo 2, versículo 6, ele diz o seguinte: e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Os comentaristas dizem que o capítulo 2, versículo 6 se trata de uma prolepse. O que é isso, uma prolepse? Que fenômeno literário é esse? Uma prolepse. A prolepse é a alusão a algo futuro como algo que já aconteceu. Tamanha a certeza daquilo que está por vir. Aquilo que está por vir é tão certo, é tão seguro, que o autor bíblico se refere àquilo que está por vir como algo que já aconteceu. Um exemplo muito comum, muito conhecido de prolepse é o texto de Romanos 8:39, que diz: aqueles que de antemão conheceu, a estes também predestinou, aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, aí ele nos surpreende. Ele diz: a estes também glorificou. Mas nós já fomos glorificados? Não, é uma prolepse. Ele se refere a algo que vai acontecer como se já tivesse acontecido. Tamanha a certeza de que vai acontecer. Aqui em Efésios 2:6 nós temos mais uma vez uma prolepse. O apóstolo Paulo diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. O Senhor nos abençoou com a sua salvação, e a certeza de que um dia estaremos sentados com Ele nos céus, reinando com Ele para sempre, é tão grande que Paulo se refere a isso como se isso já tivesse acontecido. Então a igreja, conforme nós aprendemos, a igreja é um grupo de pessoas que creem em Cristo e que, mesmo vivendo neste mundo, desfruta de uma posição celeste. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que estão conectados ao céu, de acordo com 1:3. Santos que já estão conectados com as coisas celestes. Santos que certamente reinarão com Cristo, se assentarão com Ele nas regiões celestes e reinarão sobre tudo. É muito importante reconhecermos essa realidade, reconhecermos quem nós somos, porque reconhecendo quem nós somos, isso também tem um forte impacto sobre o nosso comportamento. João Crisóstomo foi um pregador que viveu no século IV. Ele foi pastor e bispo na cidade de Istambul, a antiga Constantinopla. E ele pregou um sermão chamado Sermão contra os Espetáculos. É um dos sermões mais tocantes de João Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de ouro. E ele recebe esse nome, boca de ouro, porque ele era muito eloquente, ele pregava com um poder muito grande, as pessoas ficavam tocadas por suas pregações. E ele era um homem muito corajoso. Ele condenava os vícios da corte imperial que tinha ali a sua sede em Constantinopla. E ele atacava os vícios dos poderosos, inclusive da imperatriz. E a imperatriz então, quando acabava os sermões, ela dava presentes para ele, para que ele parasse de pregar condenando os seus vícios. E ele pegava então os presentes, guardava os presentes, agradecia pelos presentes, e no domingo voltava e pregava de novo as mesmas coisas. E a imperatriz cansou de dar presentes para ele e não resolvia o problema, porque ele continuava condenando o erro.
E nessa sua força retórica, essa força dos seus sermões, ele escreveu e pregou esse sermão chamado Contra os Espetáculos, porque houve uma grande festa em Constantinopla, uma festa pagã, e toda a igreja se envolveu na festa. Imagine isso acontecendo aqui em Salvador. Aqui em Salvador eu sei que existem algumas festas pagãs. Eu sei que não são muitas, né? Mas eu sei que há algumas. Festas pagãs terríveis. E essas festas são festas que envolvem adoração de deuses. E essas festas envolviam essas coisas e grandes imoralidades. E apresentações, dramatizações teatrais eram feitas ali em público, abertas ao público, em que prostitutas se apresentavam ali de forma obscena. E os crentes da igreja todos se envolveram nessas festas, acreditem. Se envolveram nessas festas, e Crisóstomo, da sua casa, ele ouvia a algazarra lá fora. E enquanto ele ouvia a algazarra lá fora, ele distinguia as vozes dos membros da sua igreja, gritando ali. Ele dizia: ó o diácono fulano, olha o seminarista cicrano, olha o irmão Beltrano. E ele detectava as vozes deles. E a semana de festas acabou, e ele subiu ao púlpito para pregar. E meus irmãos, o que foi aquilo? Meus irmãos, foi uma tempestade. Ele trovejou do seu púlpito. E depois de pregar, ao ponto de toda a igreja estar em lágrimas de arrependimento, ele disse o seguinte: vocês fizeram isso porque vocês não sabem quem vocês são. E ele disse: eu vou dizer quem vocês são. E prosseguiu dizendo: é por vocês que os rios correm, que o vento sopra e que as flores nascem. É por vocês que o sol brilha, que as estrelas estão no céu, que o universo existe. Porque a palavra de Deus diz que tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é de vocês, tudo no universo é de vocês. Se vocês soubessem quem vocês são, vocês não teriam agido dessa forma. E toda a igreja então, ouvindo aquela mensagem, caindo em si e descobrindo quem ela era, aquela igreja se arrependeu ali com lágrimas. Ele diz: eu estou vendo as lágrimas de vocês, que são sacrifícios de arrependimento elevados aos céus. Esse é o grande problema de muitas igrejas. Os crentes não sabem o tamanho da sua dignidade. Os crentes não conhecem a grandeza da sua dignidade. São príncipes, são reis, são rainhas, são herdeiros do céu. E devem ajustar a sua linguagem, o seu modo de viver, a sua postura, o seu modo de vestir, o seu modo de falar, os seus costumes, devem ajustar a grandeza que lhes cabe, a grandeza com que Deus os dignificou. E os crentes devem aprender essas coisas, mas muitos crentes esquecem essas coisas. E por isso vivem como mendigos, se sujando aí na lama deste mundo, porque esquecem que são cidadãos dos céus. A igreja, no entanto, é uma comunidade assim. É uma comunidade dos salvos, conectados desde já ao céu. Mas a nossa mensagem central também mostra que a igreja, sendo celeste, ela também está neste mundo. Vejam a definição novamente. A igreja é um grupo de pessoas que creem em Cristo e que, mesmo vivendo neste mundo, nossa definição enfatiza isso. A definição pequena enfatiza isso. Mesmo vivendo neste mundo, e aí desfrutam de uma posição celeste, que já falamos. Mas qual é a parte do versículo que mostra que a igreja está neste mundo? Muito simples. Paulo,
apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem na Nova Jerusalém. Nós somos do céu, mas não estamos no céu. A igreja, os santos da igreja de Éfeso, os santos que vivem em Éfeso. E como é Éfeso? Como é São Paulo? Como é Salvador? Não é muito fácil viver em Éfeso, não é muito fácil viver em São Paulo, não é muito fácil viver em Salvador. Há um contraste gigantesco entre os santos e Éfeso, entre os santos e os cidadãos de São Paulo, entre os santos e os cidadãos de Salvador. Como era essa cidade? Éfeso. Aqui nós temos as ruínas de Éfeso. Eu gostaria muito de ir lá visitar, mas eu nunca tive a oportunidade. Quem sabe um dia a Igreja Batista Regular promova aí o levantamento de uma oferta, e possamos visitar a cidade de Éfeso. Eu já fui a algumas cidades bíblicas, que o Senhor concedeu esse privilégio para mim há vários anos. Visitei vários lugares no mundo, mas eu nunca estive em Éfeso. Tinha já marcado a viagem, já estava tudo certinho para eu viajar, mas aí a pessoa que ia financiar a viagem para mim perdeu o emprego. Perdeu o emprego e eu perdi a viagem. Eu estou esperando até hoje ele voltar a recuperar o emprego dele. Mas aqui são as ruínas de Éfeso. Era aqui que a igreja funcionava, existia, vivia. Vocês se lembram daquele episódio do livro de Atos, que mostra a grande multidão reunida num ginásio, gritando por cerca de 2 horas. O que eles gritavam? Grande é a Diana dos Efésios. 2 horas gritando. E o apóstolo Paulo, sem pensar muito, queria ir lá no estádio. Os irmãos seguraram. Paulo, você está em Éfeso. Onde você pensa que você está? Você não vai. Paulo às vezes não pensava muito pelo jeito, né? No seu imenso amor pelo evangelho, no seu imenso amor pelas almas, ele não tinha medo. O amor lançava fora o medo. E ele queria ir aqui, nesse local, repleto de gente. Olha as arquibancadas aqui. Olha as arquibancadas aqui. E ele queria ir aí e falar ao povo corajosamente. Os irmãos não deixaram. O povo, os irmãos nem foram lá. O povo gritava aqui: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. E ali, revoltados contra qualquer pregação que dissesse que Diana não era uma deusa. E os cristãos afirmavam exatamente isso: há um só Deus. Diana é uma invenção, é superstição, é bobagem, é tolice. Abandonem essas coisas, nada disso serve para nada. Só existe um Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o seu Filho também divino para morrer em nosso lugar. Essas coisas que vocês creem são bobagens. Essa era a mensagem cristã. Então havia uma grande hostilidade em Éfeso. Muitos sacerdotes viviam ali. Era um grande centro comercial. E era um grande centro comercial, dissemos hoje cedo, até porque as pessoas vinham para adorar Diana. E havia um grande comércio de nichos da deusa. Isso movimentava a economia da cidade. É como em Aparecida. Tirem o comércio. Aparecida do Norte, já ouviram falar? Tirem o comércio de relíquias, de imagens, de santos daquela cidade, e aquela cidade afunda, porque precisa daquela idolatria toda para sobreviver. Assim era em Éfeso também. E as pessoas iam ali, gastavam dinheiro ali, ganhavam dinheiro ali. Os cidadãos ganhavam dinheiro ali, comerciando com a idolatria do povo. Nós aprendemos que Éfeso era uma cidade importante, um grande centro comercial.
Isso trazia pessoas de todo o mundo. Isso fazia com que a cidade fosse uma cidade cosmopolita, repleta de ideias pecaminosas que vinham de outras regiões. Geralmente essas cidades cosmopolitas, elas são assim, elas atraem pessoas de todo o mundo. E com essas pessoas vêm não somente essas pessoas, seus amigos ou familiares, mas vêm também suas ideias, suas mentiras, suas práticas perniciosas. Tudo isso vem com essas pessoas. E Éfeso era assim. Ela era uma cidade pagã, adorava Diana, era inimiga da fé cristã. E vimos hoje cedo, uma das marcas de Éfeso era uma cidade com muitos falsos líderes cristãos. Tudo isso sujeitava a igreja a defeitos e falhas. E nós aprendemos hoje pela manhã que uma das falhas que essa igreja desenvolveu, nós falamos já hoje, foi a dureza, a aspereza, a falta de amor pelos irmãos. Uma igreja pode enfrentar essas coisas, uma igreja pode desenvolver esses problemas, e quando nós percebermos isso na nossa igreja, o nosso coração tem que se abrandar um pouco mais. Temos que lembrar, a igreja ainda está em Éfeso, a igreja ainda está em Salvador, a igreja ainda está em São Paulo. Nós temos que ser mais tolerantes, não odiar a igreja, não sermos severos demais com ela. Nós temos que lembrar que ela terá defeitos, terá problemas, terá dificuldades. Devemos amá-la e protegê-la. Existiu na história do cristianismo um homem chamado João Nelson Hyde. E esse homem, ele morreu de tanto fazer oração. Ele morreu de oração. Ele não parava de orar. Ele é conhecido como o homem que orava, João Nelson Hyde. O homem que orava sem parar, e varava noites sem dormir orando, e começou a adoecer, porque jejuava, orava, e começou a ficar doente. Procurou o médico disse para ele: você tem que tentar dormir e comer melhor, porque você está se dedicando muito a essa vida de oração, e isso está afetando a sua saúde. E realmente era uma falha em João Nelson Hyde. As pessoas podem ter uma vida de oração sem prejudicar a sua saúde. Era uma falha na vida dele. Mas ele era um homem obstinado com a oração, com a prática da oração. Ele disse: olha, eu não consigo. Eu vejo um problema, eu começo a me entregar em súplicas por esse problema. Eu vejo uma dificuldade, eu começo a orar intensamente por isso. É um costume que eu tenho, eu não consigo me desligar disso. E então o médico recomendou que ele fosse viajar, e fosse para um lugar distante, e ficasse longe ali, e assim não teria contato com nenhum problema, e poderia então orar menos. Ele então foi, e chegou numa cidade do interior, e quando chegou na cidade do interior, soube que havia ali uma igreja, e aí ele foi à igreja, e quando ele foi à igreja, soube que ia ter uma conferência evangelística na igreja naquela semana. Sabe o que ele fez? Passou a semana inteira orando dia e noite. Resultado, pouco tempo depois morreu de tanta oração. Mas certa vez, João Nelson Hyde estava orando por sua igreja, e ele estava muito insatisfeito com a sua igreja, e ele estava prestes a dizer: Senhor, a minha igreja é fria. E quando ele ia dizer isso, quando ele estava próximo de quando essas palavras iam sair da sua boca, o Senhor disse assim para ele: não toque neles, eles são meus, não toque neles. João Nelson Hyde ficou assustado naquele dia. Ele reconheceu que estava prestes a maldizer a sua igreja, e ele então pediu perdão ao Senhor e passou a louvar a Deus por sua igreja. E Deus honrou esse louvor e realizou uma obra de avivamento na sua igreja. João Nelson Hyde teve que aprender: a igreja é terrena, ela não é perfeita,
ela está em Éfeso. Certa vez no meu ministério pastoral, eu estava falando à minha igreja pela manhã e eu fui acometido de um rancor muito grande contra a falta de responsabilidade dos membros. Há muitas ovelhas irresponsáveis, há muitas ovelhas que assumem compromissos e não desempenham suas funções conforme o compromisso que assumiram. Chegam atrasadas, assumem as coisas e não fazem, não tem palavra, não tem compromisso. Eu sei que aqui isso não acontece, mas em São Paulo acontece bastante. E eu estava irritado com isso. E eu fui à frente irritado, bravo, muito bravo. E eu ali à frente, eu dei uma bronca na igreja. Uma bronca dura naquela igreja, na minha igreja. E no final, depois que eu dei aquela bronca pesada na igreja, eu saí pela porta lateral, despedi os irmãos e nem me despedi lá fora. Saí pela porta lateral e fui embora. Quando eu saí, o Senhor falou assim no meu coração: eles não são seus. Eles não são seus. Irmãos, vou dizer para vocês, eu passei uma semana de cachorro. Aquela voz na minha cabeça: eles não são seus. Eu dizia: meu Deus, eu tenho que reunir os irmãos e falar com eles de novo. E a semana não passava. Quando chegou sexta-feira, eu olhei no calendário, era terça ainda. E não passava. E não passava. Eu, meu Deus, me perdoa, me perdoa. Chegou no domingo pela manhã, eu fui de novo à frente, os irmãos estavam com medo. E eu disse aos irmãos: irmãos, tudo que eu disse no domingo passado foi correto, mas eu não tinha o direito de falar daquele jeito. Eu falei com rancor e com dureza, e o Senhor me repreendeu, porque vocês são o rebanho de Jesus, e eu deveria ser o primeiro a compreender isso. E eu quero pedir perdão para vocês pelo que eu fiz. Quero pedir perdão para vocês pela forma como eu tratei vocês, porque eu não podia ter agido daquela forma. Aí o irmão se levantou e falou: pastor, a gente precisava apanhar daquele jeito. Eu falei: eu sei. Ele quase apanhou dos irmãos depois. Mas eu falei: irmãos, eu sei que precisavam ouvir aquilo, mas a postura que eu adotei não é a postura certa para tratar o povo redimido, o povo santo. Vocês não são meus servos, vocês não estão aqui para me agradar. E a igreja me perdoou. Naquele dia eu entrei de novo numa relação de paz com aqueles irmãos. Mas o Senhor nos ensina essas coisas. Nós temos que entender: a igreja está em Éfeso, ela tem falhas, ela tropeça, ela não é perfeita, não é celeste, e eu devo compreender isso, e eu devo perdoá-la, devo ser mais paciente, devo amá-la, não posso maldizê-la, tenho que perseverar na minha luta e na minha comunhão com ela. E a nossa lição do versículo 1 continua, e agora partindo para o final. Vejam, a igreja é um grupo de crentes em Cristo, e nós aprendemos isso na definição, a nossa definição na primeira parte dela. A igreja é um grupo de pessoas que creem em Cristo. Ela é celeste, ela está em Éfeso, e ela é um grupo de pessoas que crê em Cristo. E onde está isso? Isso está na parte final do versículo. Diz assim o versículo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e o texto diz, fiéis em Cristo Jesus. O que significa isso? O que significa ser fiéis em Cristo Jesus? Bem, antes de tudo, é importante entender o que é estar em Cristo Jesus. O que significa isso? Nós aprendemos na Bíblia que a humanidade se divide em dois grupos: os que estão em Adão e colhem os resultados de sua obra no jardim,
e os que estão em Cristo, que colhem os resultados da sua obra na cruz. A igreja está em Cristo, não está em Adão. Os gramáticos da língua grega chamam essa expressão em Cristo de um dativo de esfera. Os seminaristas que estão aqui vão entender um pouquinho essa expressão dativo, que é um dativo. Vocês devem entender e devem buscar conhecer mais essas coisas ligadas à língua grega, porque isso nos ajuda a compreender o texto. Mas um dativo de esfera, eu não posso explicar agora, não dá tempo de explicar o que é um dativo, um caso dativo. Mas quando os gramáticos dizem que esse é um dativo de esfera, isso significa que a igreja está dentro de uma atmosfera em que Cristo domina, Cristo influencia, ensina, fala, guia, salva, santifica. O homem incrédulo está no mundo, está numa outra esfera. Ele está dentro de uma redoma em que o mundo o influencia, o domina, o escraviza, o guia. Nós estamos em Cristo, é uma outra esfera. É uma esfera em que Cristo nos domina, nos guia, nos santifica, nos influencia, nos fala, nos santifica. Nós estamos então em Cristo, colhendo os resultados da sua obra na cruz, já que estamos dentro dessa esfera de influência dele. E o que significa a palavra fiel? Pistós. O texto diz que nós somos fiéis em Cristo Jesus. Essa palavra tem dois significados. Primeiro, pistós é alguém que tem fé, e pistós é alguém que é digno de fé. São dois sentidos de uma mesma palavra: aqueles que têm fé e aqueles que são dignos de fé. Quanto mais os membros de uma igreja se encaixarem nesses dois sentidos, melhor ela será. Eu não tenho apenas que ter fé, eu tenho que ser alguém digno de fé, fiel, firme. Eu tenho que crer em Cristo, e crer em Cristo com firmeza. Eu tenho que crer em Cristo e crer em Cristo com fidelidade. Eu tenho que ser fiel a Ele, obedecê-lo, não flertar com as coisas lá de fora. Eu tenho que ser crente e tenho que ser digno de fé. Eu tenho que ter fé e ser digno de fé, ser fiel. E vivendo assim, eu me aproximarei ao máximo do ideal da igreja bíblica. Muito bem, essas três coisas estão conectadas ao versículo que nós estudamos. Quais são então algumas aplicações disso que nós aprendemos agora? Primeiro, não se deixe levar pelas aparências. Note, a igreja é preciosa e importante, mesmo sem se encaixar nos padrões de grandeza do mundo. Sua magnitude, significado e relevância decorre de sua posição celeste e não de seu patrimônio ou número de membros. É disso que consiste a nossa grandeza e a nossa dignidade. Nós estamos em Cristo e nós desfrutamos de uma posição celeste. A igreja é digna e nobre por causa disso. Segundo lugar, seja cuidadoso no modo como você faz críticas aos seus irmãos ou à sua igreja. Corrija-os com brandura, amor e respeito, lembrando-se da posição que os santos ocupam desde já nas regiões celestes. Diante de quem nós estamos quando exortamos um irmão? Diante de quem nós estamos quando corrigimos? Nós estamos diante de alguém santo,
E eu devo ser reverente diante dessa pessoa e tratá-lo com respeito, com brandura, respeitando, reconhecendo a sua grandeza em Cristo. Terceiro lugar, lembre-se que a igreja existe num plano celeste e terreno. Essa visão fornece a base para o equilíbrio ao lidarmos com ela. Se a considerarmos apenas terrena, será fácil desprezá-la, irritar-se com ela e abandoná-la. Se a considerarmos apenas celeste, não veremos suas falhas e será impossível adverti-la e corrigi-la. A falta da visão equilibrada tem gerado ou a crítica mordaz ou o enaltecimento indevido. A igreja fica sem correção. E por último, irmãos, já que a igreja é um grupo de pessoas que está em Cristo, nunca se oponha ao nascimento de novas congregações. Nós nunca devemos ver novas igrejas como concorrentes. Não. Se abrir uma igreja aqui na frente, emprestem cadeiras para ela. Quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Eu abri congregações por aí afora e eu fui perseguido pelos batistas, que diziam: não, a cidade aqui é nossa. Eu não sou concorrente, eu vim ajudar. Fui perseguido porque abri igrejas onde já tinha igreja batista. E os batistas foram meus maiores inimigos. Não foi o pai de santo, não foi o bispo, não foi o macumbeiro, foram os pastores. Porque viam nossas congregações como concorrência. Que absurdo é esse? É o único exército que atira no reforço quando chega. Chega o reforço, o exército atira no reforço. Eu vim ajudar. Não, bala em vocês. Que absurdo é esse? É a falta de entendimento eclesiológico, falta de compreensão do que a igreja é. Graças a Deus sobrevivemos e as igrejas estão lá até hoje. Mas já que a igreja é um grupo de pessoas que está em Cristo, nunca se opõe ao nascimento de novas congregações. Antes, coopere para que isso aconteça com frequência cada vez maior e apoie qualquer esforço que vise aumentar o número de igrejas bíblicas. É o reino de Deus que devemos promover, não as nossas impressões ou desejos pessoais. Que Deus abençoe o seu povo e que novas igrejas surjam, como essa que estava em Éfeso. E assim o reino de Deus ganhe, se expanda e aumente as suas fronteiras. Vamos orar a Deus pedindo que nos abençoe. Senhor Deus, obrigado pelo versículo que estudamos e pelas lições de eclesiologia que emanam dele. Nós louvamos o seu nome por esse versículo precioso. Louvamos ao Senhor porque a igreja é a comunidade dos santos, porque ela é celeste. Louvamos porque ela é terrena e por isso nós podemos exercer o nosso amor, a nossa paciência, nossa longanimidade no trato com ela. Louvamos ao Senhor porque ela é um grupo de crentes, de fiéis em Cristo Jesus. O louvamos por isso, ó Deus, porque sabemos que isso é obra do Senhor em nós. Abençoa esta igreja e que estas lições fiquem gravadas no coração de todos. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.